Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conte a Sua História. E a nossa entrevista especial de hoje é com uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o prazer também de conhecer há bastante tempo, que vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória conosco, que é o Alessandro da Barbearia Casmurro. Seja bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Cris, é um prazer receber você aqui. E estamos aí, né? Alessandro, conta um pouquinho, né, da sua história, como que você chegou até aqui, porque eu me lembro, né, que você também tinha um salãozinho lá no Centro comercial e ali em cima do restaurante Shibuya. Verdade. Isso. E conta um pouquinho como que foi. Minha trajetória, assim como grande parte, né, dos barbeiros, 5 anos atrás, que foi quando eu comecei, já faz 25 anos, eu nunca gostei de estudar, para ser bem sincero. Meu pai, graças a Deus, tinha condição de bancar uma faculdade, tinha condição de fazer com que eu estudasse mais, tanto que a minha irmã é formada, né? Mas eu sempre fui imperativo. Eu sempre fui uma criança, desde pequeno eu montava e desmontava as coisas, e ficar preso ali na sala de aula para mim não era bacana. E assim, eu fui crescendo e chegou um determinado momento da minha vida que eu falei pro meu pai, eu não quero estudar. Aí ele me perguntou assim, mas você quer ser o quê então? E falei, puxa, boa pergunta, né? Como que você vai ser alguém sem estudo? Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 para 16. E aí, como eu tinha muita amizade no bairro onde eu morava, né? E tinha alguns amigos de infância que já tinham uma barbearia, vou até citar o nome aqui, o Márcio Valério, que foi quem me ajudou nessa produção. Aí um dia eu estava lá na barbearia dele, eu saía de lá, todo dia dava uma passadinha, e ele falou assim, Alessandro, por que você não faz um curso de barbeiro? Eu falei, barbeiro? E na época é engraçado porque eu treinava voleibol, né? Aí ele falou assim, rapaz, você conhece tanta gente, tanto no meio da igreja, como também na escola que você estuda, e também onde você treina, por que você não come essas pessoas para cortar cabelo com você? E eu me lembro que na época, o irmão dele, que é da minha idade, meu pai trabalhava numa multinacional, e ele, como barbeiro, ele ganhava quase o que meu pai ganhava. Aí eu comecei a pensar assim, puxa, meu pai ganha tanto, e o fulano ganha tanto, quase igual. Eu falei, então eu vou fazer isso aí. Mas não era a profissão que eu queria seguir, né? Porque eu fui mais pelo dinheiro na época do que realmente por gostar ou querer ser. Tanto é que na minha família não tem ninguém com trajetória de barbearia ou que corta cabelo. Eu fui o primeiro que iniciei tudo isso aí. Tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai. E aí eu peguei e falei, eu vou começar a fazer o curso. E o Márcio, que era o dono da barbearia, falou que o irmão dele tinha começado a fazer o curso e também não gostou, não se adaptou, porque ele tinha os materiais para vender, né? Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, é o seguinte, eu não gosto de estudar, não quero estudar, não adianta, não é para mim, mas assim, o Márcio me falou sobre eu fazer um curso de barbeiro, trabalhar com barbearia, o irmão dele ganha tanto, que é quase igual o que o senhor ganha aí trabalhando na multinacional, então assim, eu acho que pra mim seria bacana, eu conheço muita gente, então eu vou trair os meus amigos pra lá. Aí ele falou assim, tá bom então. Aí, é engraçado que o irmão dele foi em casa, levou todos os materiais e tal, meu pai falou, é isso que você quer mesmo? Eu falei, é isso pai, vou tentar. Aí ele falou, então tá bom. Aí eu peguei, ele comprou os materiais e comecei a fazer o curso. Mas assim, eu me identifiquei muito com esse ramo, né? Na época ainda eu peguei aquela geração dos barbeiros antigos, aquela nostalgia de barbearia, aquela coisa, né? Bacana, que hoje em dia também é bacana, mas é diferente. E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a me dar muito bem no curso. Com 2 meses, eu lembro que o instrutor do curso falou assim, você começou há pouco tempo, mas você já serve para dar aula para os alunos que estão começando. Eu falei, verdade, você está cortando bem, mas também por quê? Eu fazia o curso das 2 da tarde até as 5h30. Mas na parte da manhã eu ficava na barbearia olhando eles cortar cabelo. Aí eu pegava uma agendinha e eu anotava o que ele fazia. Tipo assim, uma agenda para mim
que eu entendesse, para mim entender, né? Ah, ele dividiu o cabelo assim, ele fez isso, fez aquilo, então eu vou tentar reproduzir isso no curso. Aí quando chegava no curso, eu fazia igual, tentava fazer igual, né, ao que eu vi na parte da manhã dentro da barbearia. Então a minha evolução foi muito assim rápida, né? Aí com 3 meses eu terminei o curso e já entrei dentro da barbearia. Mas o bacana disso tudo é que eu pensava assim, lógico, tinha o Márcio como a minha referência inicial, mas eu sempre fui muito... Eu gostava de pensar um pouco além das coisas. Falei, mas como que funciona isso numa época, Cris, que não tinha essa tecnologia? Né? Eu lembro muito bem que para a gente conseguir ver alguma coisa assim sobre cabelo, tendência, tinha uns books enormes assim, ó, que vinha dos Estados Unidos. Né? Falei, nossa, mas para conseguir isso era muito difícil. Então a gente não tinha internet, nós não tínhamos essa conexão, né, de curso online igual tem hoje, então era muito mais difícil. E aí, o Márcio ele sempre me falava, Alessandro, eu trabalhei no centro comercial com o japonês ele tem uma linha de trabalho bacana, mas lá dentro do centro comercial tem uma pessoa que ele corta um cabelo mas tão bem cortado que passa 20 dias você vê aquele cabelo do mesmo jeito. Eu falei, ué, quem que é essa pessoa? Eu fiquei curioso para saber, né? E ele falava também que participava dos campeonatos e tal. Eu falei, não, como funciona? Campeonato de cabelo? Eu falei, Aí ele começou a me introduzir devagar, né? Nesse mundo. E eu lembro que teve uma apresentação aqui no Senac, antes todo ano tinha apresentações aqui no Senac. Agora parou mais, não tem mais associação, enfim, né? E quando eu fui lá conhecer, ver, eu vi que era um campeonato. Eu vi que vinha pessoas de fora participar, fazendo aqueles cabelos montados, coisa maravilhosa, né? Eu falei, Márcio, ano que vem eu vou participar disso aí. Aí ele até deu um desafio, falei, Alessandro, o nível aqui é diferente. Eu falei, não, eu vou participar. Quando eu me predispus a ver como é que era isso aí, eu pensei assim, mas quem que é a pessoa que poderia me ajudar, fora ele, a mostrar esse caminho para mim? Aí eu fui saber quem que era o Canuto, né? Que na época ele era o pai de todos, vamos dizer assim, né? E eu lembro-me que assim, foi muito interessante, que eu era muito vergonhoso, acostumado no bairro, e o Canuto e o salão de era muito chique. E eu me identifiquei bastante também por causa de uma questão que para mim marcou, né? Quando eu fui saber quem que era Canuto, eu vi que ele era também um negro. E isso aí para mim foi muito bacana. Eu falei, nossa, um negro de sucesso, né? Uma pessoa assim que tem um sucesso grande, todo mundo fala muito bem, eu quero ser igual esse cara aí. Eu pensei comigo, né? E fui buscar quem que era ele, aí eu vi o salão dele, que na época era muito bonito, vários funcionários. E me chamou muita atenção também foi que ele trabalhava uniformizado, na época calça de linho, camisa de linho, muito bem passado. Falei, nossa, que bacana isso, é isso que eu quero pra mim. Aí eu fui buscar, e eu lembro também que assim, eu sempre fui muito curioso e não tinha vergonha, nunca tive vergonha de perguntar, de mexer e ver como é que funciona isso. E eu vinha do bairro, eu morava ali no Jardim Mandacaru, e vinha até o centro a pé. E dentro do centro comercial, onde era o Salão Canuto, tinha um pilar bem grande assim, né? E que eu ficava escondidinho ali vendo como que ele trabalhava. Falei, nossa, que bacana que é isso, né? Que profissão legal. Então eu fui me identificando e fui me aperfeiçoando. E quando foi no próximo ano, que foi o dia do campeonato, falei, eu vou participar. Aí eu tomei coragem, tentei arrumar um modelo ali que se enquadrasse dentro da modalidade que eu ia participar e levei até o centro comercial para me dar algumas dicas, né? Nossa, é muito bacana. Sim. E aí ele me falou, é assim, 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 que modalidade você quer participar? Eu quero participar do clássico. Ah, do clássico? Ele me deu assim, não deu muita moral não, mas assim, né? Mas já foi bacana, porque foi o primeiro contato que eu tive com ele, né? Aí ele me deu umas dicas assim, eu já fui, né, pra casa, junto com o modelo, e o modelo era meu amigo, e fiquei treinando.
eu já comecei a trabalhar nessa barbearia e ficava treinando. Uma hora que eu estava folgado, como eu não tinha muito cliente, treinando o cabelo dele, vendo como é que funcionava, queimava a mão porque eu não tinha muita habilidade, secava o cabelo só com a mão, com o outro braço eu não conseguia porque também não tinha habilidade. Eu fui treinando, falei, não, eu tenho 3 meses para me treinar até o dia desse campeonato aqui no Senac. Fui treinando. Você literalmente fez alta performance. Isso. Aí o que eu comecei a fazer? Eu levava o modelo para casa. O cara pôs lá em casa, ó. Era meu amigo, né? Ele também não tinha nada para fazer. Então posso ficar que eu quero treinar em casa. Saía da barbearia, chegava em casa, ficava até 2, 3 horas da manhã treinando. Aí minha mãe falou assim, você vai ficar meio doido, né? Você tá meio paranoico. Eu falei, não, eu tenho que participar. Nossa, mas foi de Deus. Aí chegou o dia do campeonato, né? Eu levei o modelo, preparei o modelo. Eu tinha o quê? Poucos meses de profissão. Menina, você acredita que eu cheguei, participei e ganhei o campeonato? Então tinha modalidades, né? Tinha modalidade iniciante. E da iniciante tinha que participar da iniciante, ganhar iniciante para você participar da modalidade prata. Da modalidade prata você tinha que participar, ganhar para você começar a concorrer com os grandes, né? Com os barbeiros mais top da época. E foi assim, primeiro ano eu ganhei nos novos, segundo ano eu ganhei na prata, e o terceiro ano eu já estava qualificado para participar do ouro, que era o meu objetivo. Aí de lá para lá foi só bênção, fui participando, Deus abençoou eu ganhar. Assim, de todos os campeonatos que eu participei, eu nunca voltei para casa sem um troféu. Se não era de primeiro, ou era de segundo ou terceiro. Mas nunca. Então assim, foi uns anos muito bacanas na minha vida, né? E foi acontecendo de lá para cá, as coisas foram se abrindo. Aí eu tinha uma meta, né? Iniciei com o Márcio, ele me deu todo o suporte, ele me ajudou, eu tenho que agradecer muito a ele. Eu sempre penso assim, foi um anjo que Deus colocou no meu caminho e me ajudou a me iniciar para me dar onde eu estou hoje. Mas eu tinha desejos, né? Aí eu fui pesquisar quem que era Canuto. Como é que ele fazia? Isso há 25 anos atrás. Como é que ele conseguiu esse sucesso dele? Eu lembro que na época, um ano e meio, 2 anos antes, eu trabalhava no antigo Museu Marcolon. Eu era pacoteiro. E aí lançou aquele carro Ômega, né? Na época, foi uma revolução no Brasil. Foi o melhor carro de todos os tempos, né? Eu lembro que eu fui entregar o pacote para uma japonesa, aí eu olhei aquele carro e perguntei para ela assim, que carro que é esse? Ela falou para mim num tom meio japonesado, Ômega, né? Aí aquilo me marcou. E quando eu fui saber quem que era Canuto, ele tinha que carro? Ômega. Que na época era muito, né? Aí eu falei, nossa, eu quero ser esse cara mesmo. Aí eu fui pesquisar quem que era ele. Mas o meu objetivo mesmo era o quê? Participar do campeonato, que ele fosse jurado, que na época ele já era jurado, né? E que ele me visse como um bom profissional e que eu queria trabalhar no salão dele. Mas foi de Deus, eu mentalizei isso, eu busquei, não falei para ninguém, falei para minha mãe, para ninguém na época. Mentalizei, aí teve um campeonato que foi lá em Curitiba, no Paraná Clube, um clube lá, famoso Paraná Clube, e o campeonato que me levaria, se eu ganhasse esse campeonato, me levaria a me participar da modalidade ouro. E foi muito bacana que eu cheguei lá sem pretensão nenhuma, tinha muita gente, muitos barbeiros do Paraná, era um campeonato interestadual, né? Então assim, aqueles que participavam na modalidade de ouro, também participaram na prata lá e depois participaram na ouro. Então assim, eu falei, poxa, eu vou concorrer com esses caras, eu não vou conseguir, na minha mente, né? Aí fui participar sem cobrança, lógico, muito focado. Sempre fui muito focado. Aí cheguei lá, coloquei meu modelo, era muito bacana naquela época, né? Fizeram uma roda gigante assim dentro do salão e vendo as modalidades. Aí eu participei, eu lembro que os troféus ia de primeiro a quinto lugar. Aí teve o evento todo, participei, fui dada a nota, os jurados passou, o Canuto como jurado, passou, deu a nota e eu, vamos esperar para o próximo dia.
Isso foi no domingo. Aí na segunda-feira tinha mais um dia de campeonato, que tinha envolvido também a ala feminina. E passou. Quando chegou para anunciar os ganhadores, foi bem interessante que eu falei assim com o meu modelo. Eu falei, não é o nome dele, Valdir? Se a gente não conseguir, pelo menos até a quinta colocação, então a gente já vai para o ônibus. E terminou que o ônibus já parte, né? Então assim, se não me chamar até quinto colocado, porque eu não vou ganhar nada. Mas eu olhei o meu cabelo, eu falei assim, deve estar entre quinto, terceiro, assim, né? Acho que alguma coisa leva, eu tinha essa esperança. Beleza, aí foi anunciando. Agora vamos chamar os participantes da modalidade prata, que ano que vem já vão concorrer com os graduados, e foi aquela coisa toda gostosa, né? A gente já fica tremendo já, né? Vamos chamar quinto lugar, chamou fulano de tal. Quarto lugar, fulano de tal. Ih, Valdir, acho que a gente essa vez não deu certo, não. Falei pra ele, né? Terceiro lugar, fulano de tal. Segundo lugar, aí eu já tinha a minha bolsa preparada, a gente já estava meio que saindo. Então eu falei assim, Valdir, vamos esperar ver quem que é o primeiro, vamos prestigiar a pessoa, né? Quem sabe é um amigo meu, né? E tal. Aí chamou o segundo, aí quando foi para anunciar o primeiro lugar, nossa, eu até me emociono, porque foi assim um momento marcante da minha vida e da minha carreira, né? Ele que é um profissional jovem, é do Paraná, e foi falando da Cidade Canção. Eu falei, Cidade Canção? Eu falei, mas Cidade Canção, tem só eu que estou participando dessa modalidade aqui. E fiquei assim, né? E o coração meio batendo. Aí chamou Alessandro de Oliveira Romão, primeiro lugar. Nossa! Quando ele fez isso, eu não sabia o que eu fazia. Se eu saía correndo, se eu chorava, se eu abraçava. E o bacana é que naquela época todo mundo prestigiava. Aí fizeram uma roda gigante, tinha ali mais ou menos umas 400 pessoas, barbeiros, cabeleireiros, profissionais da área da beleza, tudo esperando também chamar as suas modalidades, né? E assim, quando chamou o primeiro lugar, bateram palmo, todo mundo levantou e tal, e eu fui receber o troféu lá de campeão. Aí foi assim, meteórico, né? A partir dali as portas começaram a se abrir, mas focado, esperando assim que eu fosse chamado, né, para trabalhar num salão maior, de preferência na época o estilo. E eu lembro que assim, voltando um pouquinho atrás, no começo da minha trajetória, no início, eu recebia muito bullying, né, que fala hoje. Mas antes eu era muito desprezado, as pessoas não acreditavam em mim. O Márcio acreditava, agora os outros, o restante da equipe, na época, eles, né, me desdenhavam, falavam que eu não tinha talento, que nunca ia conseguir nada. Aí um dia eu caí na besteira de falar para um deles que o meu sonho era trabalhar no estilo, que na época, né, era o salão mais referência da cidade, mais tradicional, porque o estilo era tão bom no feminino quanto no masculino. Então não tinha um salão assim tão completo como, né? E aí ele falou assim, rapaz, e deu risada na minha cara. Falei, nunca na vida você vai conseguir trabalhar no estilo. Para trabalhar no estilo, o cara tem que ser muito bom. E você não é bom? Nossa. Falou assim pra mim, né? E que ele me marcou. Me marcou que eu fiquei muito triste, né? Pedi a Deus que Deus me ajudasse, né? Sim, e aí o que aconteceu? Quando eu participei do campeonato e ganhei, o Canuto estava no mesmo ônibus que eu fui, né? Mas eu não tinha amizade com ele. Ele sempre meio reservadão, né? Então assim, não tinha muito acesso. E aí eu peguei e tinha comentado com outro amigo meu que trabalhava no estilo. Eu falei assim, rapaz, um dia eu vou trabalhar onde você trabalha lá. Eu falei, é verdade, você tem vontade de trabalhar lá? Eu falei, tenho. Eu falei, agora que você foi campeão, rapaz, você tem que ir para lá mesmo, você tem que sair do bairro e ir pro centro, né? E eu acho que ele comentou com o Canuto sobre isso. Aí terminou, nós viemos embora e tal, na hora de despedir ali, aí o Canuto falou assim pra mim, eu fiquei sabendo que você estava querendo sair do salão do bairro para trabalhar no centro. Eu falei, é verdade. Você não quer trabalhar comigo, não?
Nossa, eu recebi o convite, né? Aí foi. Emoção em dose dupla. Nossa, eu já comecei a imaginar, poxa, eu vou trabalhar uniformizado, vou trabalhar de linho, que eu achava muito bonito, de sapato social, e era tudo que eu imaginava. E lá atrás, eu comecei também a ver sobre o tal do Jassa, que era o cabeleireiro do Silvio Santos, e é até hoje, né? E uma das coisas que o Jassa falou, isso há muitos anos atrás, foi que quando ele começou nessa trajetória de barbeiro, quando ele começou a ter destaque, a primeira coisa que ele investiu, mesmo ele não tendo condição, era na roupa. Então ele sempre atendia o cliente dele muito bem trajado, muito bem vestido. Isso faz toda a diferença. É, faz toda a diferença. E isso eu vi também na época no estilo. Poxa, eu vou trabalhar com uniformizado, diferente, né? E era interessante que isso marcou tanto a época, que aonde a gente ia nas lojas comprar alguma coisa, as pessoas falavam assim, você trabalha no estilo, né? Trabalho. Mas como você sabe? É por causa da roupa. Então isso é muito bacana. Verdade, né? verdade. E aí foi. De lá pra cá, eu tive o prazer de trabalhar com o Canuto, a Isabel e toda a equipe, o Ailton, né? A família dele, 18 anos. Que foi pra mim um aprendizado tremendo. Sim. Tenho eles assim como meu segundo pai, a Isabel como uma segunda mãe, que me ajudou, que me ensinou, que me levou. O Canuto sempre, ele é muito visionário, né? Sim. Ele é um cara que não tem estudo, mas é um cara que tem uma visão, tem uma percepção muito ampla de pessoas, da vida, enfim. Isso eu peguei muito dele. E me orgulho disso, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito com ele como lidar com pessoas, como liderar a equipe, como você tem que ter essa malemolência. E as coisas foram acontecendo, né? E o feminino, você chegou a trabalhar um pouquinho, né, com o público feminino? Sim. Eu trabalhei com mulher, iniciei como barbeiro, né? Na época o povo tinha um pouco de preconceito de falar que era barbeiro. Eu sou hairstylist ou sou cabeleireiro, né? Que englobava as duas coisas. Mas eu iniciei como um barbeiro, trabalhei uns 4, 5 anos e depois eu comecei a aprender o feminino, justamente para complemento de renda. Eu lembro que também na época lançou aquela escova definitiva que a Fátima Bernardes lançou, né? Quando iniciou no Japão, veio para o Brasil, ela que foi uma das primeiras pessoas que fizeram e deu aquela visibilidade muito grande. E a Isabel, muito antenada, foi também aprender sobre a técnica e eu vi que aquilo na época ganhava-se muito bem. Então, não que eu migrei porque eu também queria, fui mais pela parte financeira. Mas aí eu fui me adaptando e também tive várias especializações na área de cortes, de alisamento e por aí foi. Aí depois eu fiquei 14 anos atendendo mulher, né? Aí chegou um momento assim que eu queria dar uma direção para minha vida, focar. Aí eu comecei a pensar comigo, não estava me agradando muito mais, né? Trabalhar com o público feminino, por N motivos, né? E aí eu comecei a pensar sobre esse ramo de barbearia novamente, a focar nisso, né? Aí veio essa tendência muito forte, né? Que veio dos Estados Unidos, da Europa e veio para o Brasil com força há 4 anos atrás. Falei, não, acho que é isso que eu vou seguir. E daí foi. Aí, como tudo tem um prazo, né, Cris? Sim. Tudo tem um ciclo, né? Verdade. Depois de 18 anos eu identifiquei que eu tinha que sair do estilo, né, para focar justamente nisso. Aí foi quando me apareceu a oportunidade de trabalhar com outra barbearia de referência aqui na cidade e fui para lá. Foi 3 anos maravilhosos para mim que eu trabalhei lá, de grande aprendizado, aprendi muita coisa boa. Também acho que também pude deixar um pouco da minha experiência lá. E aí chega um momento também que você tem que ter o seu próprio lugar, né? E assim, e foi bacana, que foi tudo muito natural, nada forçado, nada atropelado. As coisas foram acontecendo. Até eu recebia um pouco de cobrança dos próprios clientes, né, Sandra? Você tem que ter seu próprio espaço, cara. Quantas pessoas que começaram bem depois de você, agora que esse mundo da barbearia, você tem que ter o seu próprio espaço. Mas não é tão fácil assim, né? Porque o público que a gente atende é um público um pouco mais exigente. Então, para você também oferecer isso para ele,
você tem que oferecer um espaço condizente com aquilo que você já tem na mão, né? Mas primeiro, vamos montar e pronto, acabou. Então, eu fiquei pedindo para Deus, orando a Deus, que Deus me colocasse nas minhas mãos aquilo que fosse bom para mim, para o meu cliente na hora certa. Aí até que aconteceu eu o privilégio da gente comprar essa barbearia maravilhosa, que eu acho que é maravilhosa, né? E estamos aqui, graças a Deus. Linda, né? E assim, o que é bacana desse é que você é realmente uma referência, né? O seu nome é um dos nomes mais citados na cidade, então isso também é muito gratificante, né? Então é legal você chegar hoje, né? No patamar que você chegou, a conquista que você teve, né? E só Deus sabe o que você passou, como você citou aqui. E hoje você já tem um case, já é um case de sucesso, né? Quando você cita a gratidão que você tem por onde você passou, principalmente, né? Estilo, a gente sabe que o Canuto é o pai, mas a Isabel é a mãe, eles têm esse rótulo, como ela mesma falou, né? Então, isso é gratificante para o nosso mercado. Você teve pessoas que participaram da sua carreira, que incentivaram, né? Isso é muito importante. E como que você fala assim da sua experiência em relação a ser profissional e dono do negócio, né? Desafios que você enfrentou, como você falou em relação à liderança, não é fácil, né? Você ser um artista e também gestor do seu negócio, né? Então, são dois processos totalmente diferentes. Primeiro, você ser profissional é uma coisa. Você está focado só entre você e o seu cliente. Segundo, é você ter a intenção de ter o seu próprio espaço, mas nós, profissionais, a gente não foi ensinado a ser um empresário, a ser um gestor. Então, as coisas não caminham muito junto. Entendeu, Cris? Para mim também foi um aprendizado muito grande. Porque eu já tive uma barbearia mais pequena, onde lá eu atendia o telefone, onde lá eu fazia os agendamentos, era uma coisa mais assim, intimista com o próprio cliente, né? Mas que hoje não funciona mais. É um desafio todos os dias. Todos os dias a gente acorda focado, né? Eu e minha esposa, ela está aqui para me ajudar. Nós chegamos aqui todo dia cedo, organizamos toda a parte de organização da barbearia e depois começa os atendimentos. Não é fácil. Até tem um pouco de saudade de ser colaborador, viu? É muito mais tranquilo, né? Você só ter os seus clientes ali, se você quer bloquear a sua agenda, você bloqueia e vai para casa, enfim. Hoje eu já tenho que me programar muito mais. Mas, como diz um amigo meu, tem o ônus e tem o bônus, né? Então, é bacana, é uma coisa desafiadora, né? Mas que você aprende. A única dica que eu dou para quem quer realmente ser empreendedor, quem quer ter seu próprio espaço, primeiro, buscar um pouco de auxílio na parte de gerenciamento, saber como funciona o mercado. Porque não é só você, a gente acha muito assim que é só o cliente chegar aqui, pagar e ir embora, mas não é só isso. Questão de imposto, dos encargos, se talvez compensa ou não compensa, né? Então assim, se você não tem uma equipe que está do seu lado, eu acho que não vale a pena. Para ser bem sincero. Né? Então a equipe tem que caminhar muito junto, porque só uma durinha só não faz verão. Não adianta eu trabalhar das 9 às 9 da noite, mas eu ter duas, três pessoas que não caminham junto. Então você tem que estar muito bem focado, muito bem direcionado, muito bem assim, junto com a sua equipe, porque senão as coisas se tornam um pouco mais difíceis. A equipe tem que estar alinhada, né, com a sua missão, com a filosofia da empresa, né, com o propósito. Com certeza. Agora, 3 meses atrás, eu estava olhando um documentário de um barbeiro de sucesso no Brasil, né, que ele também foi uma entrevista que perguntaram assim para ele, qual que era o grande erro que ele teve dentro dessa profissão. Ele falou assim, que ele não teve grandes erros. O único erro assim que ele teve, mas que ele já se adequou agora, foi de apostar numa pessoa, num profissional que às vezes sabe fazer um bom corte, sabe fazer um bom
fade, um bom topete, mas ele não se enquadra. É uma pessoa que é insubordinada, uma pessoa que corrompe a equipe, é uma pessoa que você fala, o cara já acha ruim. Então isso foi um grande erro dele. E que hoje, quando ele vai contratar algum profissional, ele não olha nada para isso. Se o cara é bom no fade, se o cara é bom nisso, aquilo, não. Lógico, se o pacote vir completo, muito melhor. Mas no caso agora, não. Porque ensinar a pessoa a ser um bom profissional é fácil. Eu consigo fazer isso. Se a pessoa está predisposta a vencer, e eu ver que a pessoa tem gana, eu ensino até de graça. Eu não penso só em mim, ou então, não. Eu penso nessa pessoa, esse profissional que ele pode ser no futuro. Então isso é fácil, você ensinar o cara a cortar bem o cabelo, o cara passar uma máquina, o cara fazer divisão. Isso é muito fácil você ensinar. Agora, caráter, agora personalidade você não muda. A pessoa pode até disfarçar por um período, mas chega um momento que ela se revela. Então isso aí se torna-se mais difícil, né? Então eu acho que você profissional, que quer ser empreendedor, você tem que pensar muito nisso. Você tem que pensar que as pessoas que estão do seu lado têm que pensar praticamente quase igual a você, né? Tem que querer aquilo que você quer. Aí sim você consegue ter sucesso. Porque às vezes também não é no muito que você, eu quero ter uma barbearia com 15, 20 cadeiras, eu quero faturar X. Mas se você tem uma pessoa ali que não se enquadra, te dá uma dor de cabeça tremenda. A gente tem uma mensagem que diz exatamente sobre isso, né? Que um ambiente extraordinário gera pessoas extraordinárias, né? E isso realmente faz toda a diferença. Então, assim, o desafio é trabalhar, levantar cedo todos os dias, não ter preguiça e tomar um Dorflex de vez em quando, para as pernas incham bastante. Mas, assim, a profissão é uma profissão maravilhosa. Eu costumo dizer que ser barbeiro é um privilégio de Deus, sabe? Uma profissão, assim, que onde você for no mundo, você não precisa nem falar a língua de tal país, mas se você colocar uma cadeira ali e começar a cortar, as pessoas verem o seu trabalho e você não passa necessidade. É uma das profissões que você não fica sem renda, né? Não fica sem renda. Então é isso. Eu amo isso aqui. Alessandro, que mensagem você poderia deixar para nós? Né? Tanto para o nosso mercado, para os seus colegas de profissão, para quem está nos assistindo, e também para aquelas pessoas que têm esse desejo, né, de abrir seu próprio negócio. A mensagem que eu tenho para dizer, Cris, é algo muito simples. Primeiro, eu sempre ouvi na televisão que as pessoas que vinham lá de baixo, depois conseguiam sucesso, de nunca desistir, sempre focar, né? E eu achava até isso um pouco clichê, até a minha história se ir revelando e eu vendo também que com muito esforço a gente chega lá. Então, tem que ter persistência, resiliência, porque não é fácil, né? Amar aquilo que você faz. Um dos fatores, voltando um pouquinho atrás, um dos fatores primordial, quando algum aluno me procura para me dar um curso, eu não dou valor por telefone e também nem estendo a conversa por telefone. Eu gosto de olhar no olho da pessoa. Então, sempre quando a pessoa, eu quero um curso VIP de tanto tempo. Você quer? Qual que é o valor? Não, vem até mim, vamos conversar. Então eu pergunto por que ela quer começar a profissão, se o interesse dela, porque ela já tentou tantas outras coisas, depois veio querendo fazer curso de barbeiro para poder só ser mais uma renda na qual ele não vai ficar sem dinheiro, então ele tem que amar isso. Entendeu? Ele tem que fazer da barbearia a sua verdade. Entendeu? Nem que no começo não seja isso, mas ele tem que ao longo do tempo ir se remodelando para isso. Então, assim, a mensagem que eu digo, a profissão é maravilhosa, é muito gostoso, é muito prazeroso, e não desistir nunca. Sempre colocar Deus na frente, sempre pedir muita misericórdia para Deus. Pedir, se você, às vezes, tem pessoas que não têm muito talento, mas tem muito esforço, mas eu acho assim que Deus, ele é poderoso fazer tudo e qualquer coisa, porque a minha trajetória, se fosse ver, Cris, não é nem para mim estar aqui hoje. Era para mim estar dormindo na Serra Azul ali há muito tempo atrás. Então eu sou um milagre de Deus na Terra, entendeu?
uma pessoa que estava condenada à morte, literalmente. Cheguei até entrar em convulsão para já ir a óbito, e Deus fazer uma obra muito grande na minha vida, né? Então, assim, se você tem essa disposição, se você tem saúde, vontade, mas às vezes tem algo que te inibe, ou então que você não consiga aprender, pede para Deus. Eu lembro muito bem que quando eu tinha dificuldade, logo no início, eu ia no banheiro orar e falava assim: abre minha mente, me dá o dom disso aqui. Mas não o dom para ser melhor que os outros, mostrar. Não, eu nunca tive isso. Eu acho até difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu nunca tive inveja de ninguém. A tua benção é a minha benção. Se você consegue sucesso na vida, eu fico muito feliz. Entendeu? Então, assim, eu ia orar. Senhor, abre minha mente, eu tenho com essa dificuldade aqui assim, mas era batata. Passava, eu até esquecia. Eu orava e ia trabalhar. Passava o tempo, uma semana, duas, falei, nossa, como eu estou desenvolvendo bem. Então Deus me deu o dom. E te deu humildade. Bom, dentro de um mercado cheio de ego e vaidade. Né? A beleza também tem. Sim. Então eu acredito que quando você tem a humildade, as coisas também, é uma consequência. Ela vai te abençoando, você vê a essência, né? Como você falou muito sobre isso, a experiência, você vê que o seu cliente tem a melhor experiência dentro do seu ambiente, né? Onde ele possa também, que a esposa dele possa estar aqui. Então, filhos, né? Exatamente. Então, isso tudo é o ambiente, né? O ambiente te transforma. Então, realmente faz todo sentido. Faz. Né? E caminhar, né, Cris? Caminhar, né? E nunca esquecer a sua essência lá atrás. Aquelas pessoas que te ajudaram, aquelas pessoas que acreditaram em você. Então, hoje, assim, a gente vai amadurecendo. Hoje eu já estou com 41 anos. Então, eu acredito muito nas pessoas. E tenho prazer de ajudar, sabe? Esses dias agora, eu até comentei com a minha esposa. A gente estava descendo a avenida e tem um rapazinho bem negro, né? Bem negro. Ele fica no sinal ali na Tiradentes. Ele fica no sinal, conhece, né? Inclusive, acho que é da nossa igreja, né? Ele anda de colete, gravata, naquele calor imenso, vendendo água. Até falei, alinhado, né? Até pensei, assim, de oferecer um curso grátis para ele e, assim, dar todas as ferramentas que ele precisa. Não para me mostrar, não, mas porque eu acredito que ele pode, né, progredir, melhorar, ele pode ter uma outra profissão, ele pode se desenvolver nisso aqui que a gente trabalha, né? Então, assim, a gente tem que acreditar nas pessoas, tem que fazer. Tem pessoas assim que são egoístas, né? Algumas pessoas amigos meus que eu vejo, quando você vem com a novidade, elas falam, não passa para ninguém não, fica só para você. Gente, como não? A gente vai compartilhar, né? Se a pessoa que vai aprender tem um coração ruim, ele pode até começar, mas ele não vai prosperar. Né? E aqueles que têm o coração bom, que quer tudo para ele, também quer reproduzir, quer compartilhar, que aconteça. Porque nós somos seres únicos. Não tem outro Alessandro, não tem outra Cris. Né? Então, o que tem para mim, você pode aprender, mas é de uma forma diferente. Vai. Então, não tem por que você ficar escondendo. A vida é bela. Alessandro, Deus abençoe. Obrigada, né, por ter abrido, né, essa casa, por ter nos recebido aqui, contado um pouquinho da sua trajetória de sucesso. Já é um case, né? Referência também no nosso mercado. E veio nos inspirar aí com a sua história. Eu só tenho que agradecer, Cris. Eu acho que esse momento aqui com você, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre acompanho os seus vídeos, né? E era um desejo meu também participar. Era um desejo meu. Quando você me mandou a mensagem, fiquei super feliz. Porque é o que eu sempre costumo dizer. Quando você tem um coração bom, puro, e a causa é justa, o Senhor trata de alinhar aquilo. Verdade. Né? Eu tinha um desejo que meu filho trabalhasse comigo. Passou-se 10 anos, isso aconteceu. Foi tudo natural. Eu tinha desejo de comprar tal coisa. No tempo certo, o Senhor foi alinhando. Por quê? O pensamento ele é correto e a causa é justa. Né? Então, acho que nada acontece você querer, por acaso, e se você tem um coração um pouco
né, soberbo, as coisas dificilmente dá certo para você. Então, eu sou muito grata, porque né, a gente já se conhece há bastante tempo, e eu falo que os meus melhores mentores e professores foram vocês, né? Então, é a minha forma de retribuir a minha gratidão para esse mercado que, alguns anos atrás, eu até tinha achado que não era por esse caminho, que eu não deveria continuar, né, trabalhando aí. E Deus colocou esse desejo no meu coração há muito tempo, mas eu não tinha coragem, né? E eu me sinto muito honrada por vocês abrirem as portas e contar um pouquinho, que eu acredito que vale a pena, a gente tem que conhecer, né? Explorar o nosso mercado, esse talento que todos vocês têm. Obrigado, eu acho que essa iniciativa sua é algo muito bacana, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes olham o nome de fulano e tal e rotula ele, né? Ah, porque o fulano é metido, ah, porque o fulano é isso, não é nada disso mesmo. Há uns 2 anos e meio atrás, eu não trabalhava de segunda-feira. Toda segunda-feira eu ia visitar uma barbearia. Às vezes eu nem conhecia a pessoa. Eu passava assim, ou às vezes pesquisava na internet, né? E falei, vou visitar o fulano de tal. Quando eu chegava lá, as pessoas até falavam assim, ah, você aqui? Eu falei, por que eu aqui, irmão? Eu sou como você, não, mas porque você trabalha no centro, e do centro não se mistura com o bairro. Não pensa assim, nós somos todos iguais, trabalhamos com o mesmo propósito. É igual você ir para São Paulo. Para você ir para São Paulo não tem várias formas de você ir, várias rodovias, vários trechos, mas o destino final é aonde? São Paulo. Mesma coisa nós aqui. O barbeiro trabalha aqui, trabalha no centro, trabalha no bairro, trabalha em casa, na periferia, mas o destino dele qual que é? É atender bem o seu cliente. Entendeu? Então, assim, eu passei bastante tempo visitando as pessoas, fazendo amizade. Tanto é que até montei um grupo aqui no WhatsApp, que graças a Deus é um grupo bem assim, respeitador, que não tem nada de... É só mesmo para falar sobre cabelo, produtos, máquinas, é até gostoso, né? Então, assim, a gente nós somos tudo igual. E como eu costumo dizer, trabalhar bem é uma obrigação. É uma obrigação nossa. Então não é isso, não é um luxo, não é o cara ser demais. Não. Bom, cada um dentro da sua porção, mas estamos juntos sempre. Então foi um prazer, muito prazer obrigada mais uma vez por ter compartilhado conosco. Eu que agradeço, Cris. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Então até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.